Os faraós do Egito são figuras que até hoje despertam fascínio e mistério. Governantes absolutos, eram tratados como deuses vivos e acumulavam poderes que iam além da política, influenciando a religião, a ciência e até a cultura popular dos tempos modernos. Mas há muitas histórias pouco conhecidas sobre essas figuras extraordinárias. Hoje, vamos explorar 5 curiosidades fascinantes sobre os faraós e entender um pouco mais sobre o mundo que os cercava. Curiosidade 1. As barbas postiças dos faraós. Quando pensamos em faraós, a imagem de uma figura imponente com uma coroa dourada e uma longa barba estilizada logo vem à mente. Mas você sabia que essa barba, na maioria dos casos, era falsa? Feitas de materiais preciosos como ouro e trançadas com lã, as barbas postiças não eram um símbolo de vaidade, mas sim de divindade. Elas representavam a ligação entre os faraós e os deuses, em especial Osíris, o deus da vida após a morte, que também era representado com uma barba longa e pontiaguda. O mais curioso é que até mesmo as rainhas adotavam essa tradição. Hatshepsut, uma das poucas mulheres a assumir o título de faraó, usava a barba postiça para reforçar sua autoridade em um mundo dominado por homens. A ideia era mostrar que, como governante, ela transcendia as distinções de gênero e era digna do poder divino. Curiosidade 2. O primeiro tratado de paz da história. Os faraós não eram apenas conhecidos por suas conquistas militares, mas também por sua habilidade diplomática. Um exemplo marcante é Ramsés II, um dos mais poderosos faraós da história egípcia. Após enfrentar os hititas na famosa Batalha de Kadesh, um dos maiores conflitos da antiguidade, ambos os lados perceberam que nenhuma vitória completa seria possível. Foi então que Ramsés II e o rei hitita Hattusil III fizeram algo inovador para a época. Firmaram o primeiro tratado de paz que temos registrado na história. O tratado foi esculpido em hieróglifos nos templos do Egito e também registrado em escrita cuneiforme pelos hititas. Este acordo, que detalhava alianças e o compromisso de ajuda mútua em tempos de crise, é tão significativo que uma réplica dele está hoje exposta na sede da ONU como um símbolo de diplomacia. Curiosidade 3. A identidade ambígua de Akhenaton. Akhenaton foi um faraó que quebrou muitas regras. Ele é mais conhecido por ter instituído uma revolução religiosa, abandonando o culto aos muitos deuses egípcios para adorar apenas um, Aton, o deus do sol. Mas a mudança não parou por aí. Akhenaton também desafiou os padrões de como os faraós eram representados na arte. Enquanto outros faraós eram esculpidos com traços idealizados e imponentes, as estátuas de Akhenaton exibem uma aparência bem diferente: rosto alongado, quadris largos e até traços femininos. Alguns historiadores acreditam que isso era uma forma de simbolizar sua divindade, unindo características masculinas e femininas em uma única figura. Outros sugerem que ele poderia ter uma condição médica, como a síndrome de Marfan, que explicaria suas proporções incomuns. Seja qual for a verdade, sua imagem continua sendo um mistério que intriga os estudiosos até hoje. Curiosidade 4. A maldição dos faraós. O que torna os faraós ainda mais fascinantes é o mistério que cerca suas tumbas. Quando o arqueólogo Howard Carter descobriu o túmulo de Tutankhamon em 1922, a euforia tomou conta do mundo. Mas logo, estranhos acontecimentos começaram a ser associados à chamada maldição dos faraós. Pouco tempo após a descoberta, o financiador da expedição, Lord Carnarvon, morreu repentinamente de uma infecção causada por uma picada de mosquito. Outros membros da equipe também enfrentaram mortes inesperadas, e os rumores de que o túmulo estava amaldiçoado se espalharam. Os egípcios antigos acreditavam que aqueles que perturbassem o descanso eterno dos faraós sofreriam terríveis punições. Embora cientistas modernos sugiram que as mortes podem ter sido causadas por fungos ou bactérias presentes na tumba, o mistério e o medo em torno da maldição ainda fascinam o público e são tema de muitos filmes e histórias. Curiosidade 5. Os faraós e a medicina avançada. Os faraós não eram apenas governantes, mas também figuras associadas à cura e ao conhecimento médico.
Os egípcios antigos possuíam uma medicina bastante avançada para a época e os faraós eram considerados curandeiros divinos. Papiros médicos descobertos revelam tratamentos para diversas condições. Por exemplo, o uso de mel como antisséptico para feridas e alho como remédio para problemas respiratórios. Para problemas de visão, acreditava-se que o fígado cru tinha propriedades restauradoras, pois eles associavam a cor vermelha do órgão à vitalidade. Essa reputação dos faraós como curadores não era apenas simbólica. Eles incentivavam a pesquisa médica e mantinham especialistas que desenvolviam tratamentos complexos, muitos dos quais influenciaram a medicina de outras culturas, como a grega e a romana. Os faraós do Egito não eram apenas governantes poderosos, mas também figuras cercadas por tradições, mistérios e inovações que influenciaram o mundo. De barbas postiças a tratados de paz, de revoluções artísticas a maldições enigmáticas, seu legado continua vivo até hoje. Qual dessas curiosidades você achou mais interessante? Comente aqui embaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes da nossa história.